queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite, para quem acompanha em outro horário, e louvado seja o Senhor por mais essa semana que se inicia, que seja uma semana de muitas bênçãos, realizações, que seja uma semana de muita alegria, muita paz, muita tranquilidade em seu lar, em nome de Jesus. Que o Senhor fale grandemente em nossos corações hoje, que possamos nos alimentar da palavra durante toda a semana, e crescermos espiritualmente para sermos cada dia melhor. E hoje o nosso título está dizendo assim: reconheça suas fraquezas, e a palavra-chave é humildade. E a nossa frase do dia diz assim: quanto maiores formos em humildade, mais próximos estaremos da grandeza. Os humilhados serão exaltados. E a gente precisa ser humilde, queridos. O devocional hoje está falando sobre humildade. Nosso maior exemplo de humildade, Jesus nos deu. Ele se esvaziou de si mesmo, e adquiriu ali a forma de servo. E foi humilde, manso, nos deu exemplo de humildade e mansidão. Então, para sermos parecidos com nossos mestres, para termos o caráter do nosso mestre, precisamos ser humilde e manso. Nem tem como, queridos, dizermos que somos cristãos, que temos Espírito Santo, se a gente tiver o nariz empinado, se a gente agir com soberba, com altivez. O Espírito Santo não trabalha no coração altivo, no coração soberbo, não. A humildade é a chave que abre a porta do nosso coração para que o Espírito Santo entre e transforme a nossa vida. Nós precisamos, ser humildes para ser servos, ser reconhecidos como discípulos do Senhor. Precisamos ser humildes como Cristo foi, como Ele, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, e se tornou servo para nos mostrar o que é realmente, verdadeiramente ser humilde, E a leitura aqui é em Salmo 73, 21, 22, onde o salmista Asaf estava num momento de muita angústia e confusão espiritual, e ele escreveu assim: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Então aqui o salmista está desabafando, ali se humilhando e orando, pedindo, para que Deus tenha misericórdia, porque naquele momento ele estava amargurado, ele sentiu inveja, ele agiu como insensato, como ignorante. E muitas vezes, queridos, somos afrontados ou passamos por situações em nossas vidas que a gente acaba perdendo as estribeiras, digamos assim, e desagrada a Deus e fala coisa que não devia. Então a gente precisa se ajoelhar, se humilhar, pedir perdão, e o Senhor vem, com as suas mãos fortes nos sustenta, com sua misericórdia infinita, e nos perdoa. E a leitura diz assim: algo que chama a minha atenção na fala do salmista é a sua humildade em assumir suas limitações e seus defeitos. Essa atitude deve ser uma marca em nossa vida, e esta deve ser uma atitude de cada um de nós, reconhecer que precisamos melhorar. E nós precisamos, queridos, melhorar a cada dia, A pessoa que é humilde, Quais são as características de uma pessoa que é humilde? A pessoa, ela ouve, ela está disposta a aprender mais e mais. E a pessoa não julga o seu próximo, não fica julgando, falando mal. Ela não se vangloria, não se acha o cara, a pessoa. Não. A pessoa humilde, ela tem o coração ensinável, como o coração do rei Davi, que em Salmo 119, ele fala por 9 vezes: ensina-me
ensina-me, ensina-me, ensina-me os seus juízos, ensina os seus decretos, ensina-me a sua ciência, ensina-me, ensina-me. Então, um coração humilde, né? O rei Davi tinha um coração humilde, foi escolhido entre os irmãos, né? Tinha vários irmãos lá que tinha beleza de rei, né? Tinha vestes de rei, fala de rei, pose de rei, jeito de rei, né? Mas não foram escolhidos para ser rei porque eles não tinham o coração que agradava a Deus. O coração era altivo, o coração era soberbo, e Deus escolheu Davi, né? Que estava lá pastoreando as suas ovelhinhas numa humildade total. O Senhor escolheu para ser rei, e Davi tinha um coração ensinado, né? Ele queria aprender mais e mais de Deus, então ele pedia: ensina-me, Senhor. Então que nessa manhã nós possamos pedir: ensina-nos, Senhor, ensina-nos, Pai, ensina-nos seus juízos, seus decretos, suas ciências, ensina-nos a agradar a Ti, ensina-nos a ser melhor a cada dia, Pai. E continuando a leitura, fala assim: quando não temos humildade, é impossível enxergar nossas fraquezas, e isso torna-se ainda mais grave quando interfere em nossos relacionamentos, pois muitas vezes, por não percebermos os nossos defeitos, acabamos tornando mais difícil a convivência com outras pessoas, ou até mesmo passando a enxergar os nossos defeitos nelas. Então é muito complicado, né, queridos, conviver com uma pessoa altiva, soberba, que não tem humildade, que não reconhece nada, que está sempre certa, que é dono da razão, que tudo é do seu jeito. É muito complicado viver com a pessoa assim, que nós não sejamos uma pessoa assim, que realmente nós possamos adquirir esse coração humilde que agrada a Deus, né? O Senhor fala: bem-aventurado, né? Aquele no livro de Mateus, deixa eu ver aqui, em Mateus 5, né? O Senhor fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados mansos, misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos, né? Os que por causa do nome do Senhor forem injuriados, caluniados. Bem-aventurados. Então, para sermos bem-aventurados, o primeiro requisito aqui é ser humilde, porque não tem como ser manso, misericordioso, limpo de coração, pacificador, se não for humilde. Então, o Senhor inicia ali as bem-aventuranças com essa palavra: humilde, bem-aventurados, humildes de coração. Então, que nós possamos ter esse coração humilde, ter esse coração manso, em nome de Jesus. E a leitura continua assim: em meus atendimentos como pastor, me deparo com diversas situações semelhantes, principalmente a atender casais. E isso não é algo fora do comum, pois me lembro de que quando me casei, eu e minha esposa Michele tínhamos hábitos totalmente distintos. Em alguns momentos isso gerou atrito, principalmente porque trouxemos para o nosso casamento coisas que aprendemos em nossas casas e que divergiam, causando críticas e discussões. Mas com humildade e amor fomos capazes de reconhecer nossos defeitos e nos tornar cada dia melhores um para o outro. Né, queridos? E é dentro do casamento que a gente encontra mesmo muita dificuldade, né? A gente vê muitos casais se separando por falta de humildade, falta de reconhecer o seu próprio erro, falta de ter empatia com o cônjuge, né? De se colocar no lugar, de diálogo mesmo, com humildade, com vontade de que se resolva a questão, né? Não com aquele pensamento que é o dono da razão: não, eu tô certa e eu não abro mão. Então muitos casamentos se acabam devido a essa resistência, né? Essa falta de humildade. Mas o que o autor está dizendo aqui, né? Mas com humildade e amor fomos capazes de reconhecer nossos defeitos e nos tornamos cada dia pessoas melhores um para o outro. Viu que lindo? Precisamos ser humildes, pois só assim estaremos mais próximos de Jesus, pois a arrogância não tem lugar na vida daqueles que buscam viver em comunhão com Deus e com as pessoas. Então, hoje mesmo, tire um momento para se autoavaliar e seja sincero com você mesmo. O que você precisa mudar? Quais atitudes você precisa reavaliar?
Quais feridas precisam ser curadas? Quem você precisa perdoar? Entenda que todos nós estamos em um processo de melhoramento e por meio de um coração humilde e sincero, viveremos as transformações necessárias conforme os padrões de um verdadeiro Filho de Deus. E como eu disse, queridos, se vocês estão marcando aí, marque bonitinho a frase do dia de hoje, reconheça as suas fraquezas, então que nós possamos realmente nos autoavaliar, reavaliar todo o nosso comportamento, reconhecer as nossas fraquezas. A nossa frase do dia de hoje diz: quanto maiores formos em humildade, mais próximos estaremos da grandeza. Quanto mais humilde nós formos, mais seremos abençoados, mais o Senhor nos coloca em lugares altos, enquanto quanto mais soberbo, mais altivos, mais a gente sofre quedas, perdas, danos, E a palavra-chave de hoje é humildade, E a humildade é a raiz que alimenta todas as virtudes ali das bem-aventuranças. Quando nós temos humildade, nós temos tudo que vem ali abaixo, Nós temos a mansidão, Nós somos misericordiosos, nós somos limpos de coração, nós somos pacificadores. Então, a humildade, ela alimenta todas essas virtudes, mas o orgulho é a raiz que alimenta o pecado, Infelizmente, o orgulho é a raiz, que destrói, que alimenta realmente tudo de ruim no coração do ser humano. Em Filipenses 2:6-8 é onde fala que o Senhor Jesus se esvaziou de si mesmo, se tornou servo e nos deu exemplo de humildade, E Provérbios 15:33 fala que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. E em Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína, E o espírito de altivez a queda. Então, queridos, que nós possamos ser bem-sucedidos, bem-aventurados, Que nós possamos ser realmente reconhecidos como servos do Senhor, que nós possamos viver em humildade. Em nome de Jesus, vamos orar, que o meu tempo está avançando, e que o Senhor fale melhor no coração de cada um de nós nesta manhã, que possamos realmente ser humildes de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido, Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome por todas essas pessoas, Senhor, que estão assistindo. Senhor querido, todas essas pessoas, Senhor Jesus, que têm um coração ensinável. Pessoas, Senhor Jesus, que não querem, Senhor, ser amanhã como são hoje, que querem ser melhor a cada dia, Pai. Senhor Jesus, que possamos melhorar, que não sejamos, Senhor Deus, os mesmos que a semana passada, que não sejamos, Senhor Jesus, os mesmos que nós fomos o mês passado, o ano passado, ontem, mas que hoje a gente possa ser melhor, Pai. Que hoje possamos melhorar, Senhor Jesus. Continua trabalhando, Pai, em nossas vidas, em nossos corações. Continua, Senhor Deus, trabalhando na vida desta família, nesse casal, deste lar, Pai. Que todos, Senhor Deus, que me assistem, sejam profundamente alcançados e tocados pelo Teu amor e pela Tua graça, Senhor. Pai querido, faz o Teu milagre nesta vida, nesta família, Senhor, nesta casa. E abençoa, Senhor, para que essas pessoas continuem lendo a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra, praticando a Tua palavra, que estejam sempre abertas para ouvir, Pai. Senhor Jesus, com o coração disposto a aprender, a crescer. Eu peço, Senhor Jesus, que seja assim no nome do Senhor Jesus, querido. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, que nós possamos ter, Deus, o nosso coração ensinável, um coração bondoso, um coração humilde, um coração disposto a obedecer, a aprender, Senhor, a reconhecer os nossos erros. Em nome de Jesus, nesta manhã te pedimos, Senhor, nesta tarde, nesta noite, seja qual for, Senhor, o horário que os teus queridos, teus servos, Senhor, estiverem acompanhando
os devocionais, que eles possam, Senhor Jesus, receber de Ti, que eles recebam hoje, Senhor, esse coração humilde, recebam, Senhor Deus, a mansidão, que possamos ser pacificadores, Senhor. Tira de nós tudo que não provém de Ti, não te agrada, Deus. Nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigada por essa semana que se inicia, que seja uma semana de bênção, de vitória e realizações na vida dos teus servos, na minha vida. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço, te louvo, te agradeço. Amém. Amém, amém. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.